Quando a gente fala sobre amor verdadeiro, que é uma coisa que está cada vez ficando mais rara na sociedade atual, a gente começa a perceber o seguinte, que o amor verdadeiro é algo que está completamente escassez hoje em dia. É até estranho de ver quando você olha para as escolas, para as faculdades, para os círculos sociais de trabalho, o quanto que está difícil o amor verdadeiro. E eu não estou falando só da questão de relacionamento amoroso, porque relacionamento amoroso, para ser sincero, eu tô vendo mais do que tinha antigamente, talvez até você percebeu isso. Mas uma coisa que eu não tô vendo mais e que eu acredito que vocês vão concordar comigo é relacionamentos profundos, de verdade, relacionamentos intencionais em que as duas pessoas realmente se amam e não estão só numa troca de interesse ou de prazer ali. Né? A gente vê que essa troca de amor verdadeiro tá ficando cada vez mais rara. E mesmo nas amizades mesmo, você vê que são poucos os amigos e isso não é de hoje, na verdade. Desde sempre é muito difícil você ter muitos amigos verdadeiros mesmo, né? Pessoas que realmente estão ali do seu lado para você lutar. E isso é normal quando você para pensar. Não tem como a gente dividir a nossa atenção para múltiplas pessoas ao mesmo tempo e esperar que todas elas vão ser da mesma qualidade. Você mesmo tem mais profundidade com algumas pessoas encontra as mesmas, e as que você tem muita profundidade dá pra contar nos dedos e sobram dedos. Isso vale pra qualquer pessoa, né? Você pode ser rico, pobre, mas quando você parar pra pensar na prática, intimidade sempre foi uma coisa rara assim, mas nos dias de hoje tá sendo mais raro ainda do que era antigamente. E o conceito de relacionamentos para as pessoas está muito distorcido, porque as pessoas não estão preocupadas numa troca verdadeira, elas estão preocupadas em se dar bem, em satisfazer elas mesmas, em conseguir ter algo para elas. E isso não é algo saudável, né? Porque quando você quer muito algo, você acaba afastando aquilo, né? Basta você ver, por exemplo, né, se você quer muito que uma entrega chegue, parece que fica insuportável, parece que aquilo nunca chega. Aí quando você para de se importar com aquilo, parece que magicamente chega o dia que aquilo ia ser entregue. E isso é uma lógica que é explicada até mesmo em religiões como o budismo, e na neurociência existe uma série de estudos que explicam isso, mas voltando para o foco do vídeo, a gente vê que quanto a gente está procurando se dar bem, menos a gente está se dando bem, porque a gente está ficando mais ansioso, mais distante das pessoas e cada vez menos correndo atrás dos nossos objetivos de vida e tarefas difíceis, porque quando você procura muito se dar bem, você vai gastar muita energia naquilo e você vai cada vez mais ter menos de se dar bem. E o que eu quero dizer com isso é que você vai se dar cada vez menos bem conforme você tenta mais se dar bem. Claro, eu não estou falando aqui para você ser indiferente com isso, tá? Porque tem uma diferença entre desapegar de querer alguma coisa e você ser completamente indiferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você quer emagrecer e se uma pessoa que não se importa, ela vai simplesmente comer qualquer coisa, porque realmente ela não liga ali, para ela não faz diferença. Agora uma pessoa desapegada, ela está desapegada do fato de se ela vai emagrecer ou não, porém ela age com a intenção de emagrecer. E é isso que a gente deve fazer, na verdade, quando se parar para pensar, porque não é saudável a indiferença também, né? Porque a indiferença é tão extrema quanto você tá se importando demais com aquilo, né? E falando sobre como que a gente tá hoje em dia, você percebe que cada vez mais tá mais complicado realmente as pessoas quererem se relacionar de verdade também, por causa do tanto de estímulo que a gente está sendo bombardeado, né? Você vê aí que em redes sociais como Instagram, TikTok, cada vez mais a gente é bombardeado para ter mais prazer, e isso não é uma coisa saudável, né? Porque se você pegar o nosso cérebro, né? Se a gente pegar a gente mesmo, a gente está muito adaptado para coisas que eram de 5 mil anos atrás, na época que a gente ainda nem convivia em sociedades grandes que nem hoje em dia, né? Em grandes cidades. Então você vê que é muito diferente naquela época, né? As coisas não eram que nem elas são hoje, elas eram muito para outro lado, né? Quando você vê isso, você entende que, cara, não dá pra viver do jeito que a gente vive hoje em dia, porque a gente tá se hiperestimulando muito mais, comendo muito mais, fazendo muito menos atividade física e se cuidando muito menos do que nossos ancestrais se cuidavam, sem eles nem perceber. Porque se você para pra pegar as coisas que fazem bem mesmo e que cuidam da sua saúde mesmo, não tô falando de remédio aqui, você vê que elas são todas de graça. E é por isso mesmo que você vê tanto
ênfase em vender remédio, né? Porque para a indústria farmacêutica não compensa ensinar as pessoas a terem hábitos melhores, mas sim vender um produto que só trata os sintomas, não trata a raiz daquilo. Mas voltando pro foco do vídeo, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos cada vez mais querendo mais prazer e de forma mais rápida. A gente está cada vez menos querendo coisas duradouras, né? Quando você pega a forma que a gente está vivendo hoje em dia, muitas vezes a gente está cada vez mais buscando a próxima dose alta de prazer, a próxima anestesia até, porque quando você para pra pensar, a gente quer essas doses altas de prazer não porque a gente realmente gosta daquilo, mas porque você quer se anestesiar de algo que você não quer ver. Isso é um conceito muito presente na psicologia, na neurociência, né? E só que a gente tem que tomar cuidado com a questão também de se importar demais com essas coisas, né? Porque quando você para pra pensar, você saber tudo sobre o seu cérebro ou sua mente não é o que determina o quão bom o seu cérebro e a sua mente vão ser. Mas basicamente o que vai determinar é o que você faz. Porque independente de você saber se algo te faz bem ou não, aquilo vai estar te fazendo bem ou não. Tanto que, por exemplo, pornografia, crack, cocaína, você sabendo ou não se aquilo te faz bem, mesmo assim aquilo vai te dar um efeito negativo. E a mesma coisa vale para hábitos bons. Mas, por mais que pareça meio sem solução, esse cenário atual do amor moderno e de como as coisas estão, na verdade tem solução sim, tá? Infelizmente eu tenho que ser real com vocês que eu não acho que isso vai mudar, tá? Minha opinião aqui, porque, cara, a gente tá cada vez caminhando mais para um cenário de fim dos tempos até. Se você vê algo chamado The Doomsday Clock, ou o relógio do fim dos tempos, esse relógio está mais perto do que nunca de bater meia-noite. E ele batendo meia-noite significa que acabou a existência humana. Então, você começa a perceber que a gente não está indo para um caminho bom, sabe? Mas, basicamente, o que curaria essa seca de amor verdadeiro, essa seca de intenção com as pessoas, seria basicamente agir com intenção. Seria você não estar querendo extrair algo das pessoas, mas sim só estar ali com elas, né? Isso parece simples demais, mas isso é simples, mas não é simplório, né? Isso é simples, mas não é algo que não dá para extrair mais coisas, né? Porque quando você parar pra pensar, a base é essa, né? Agir com intenção e querer a companhia da pessoa perto. Não querer o prazer que ela te dá, não querer momentos bons, mas simplesmente estar lá com ela. E também entender que o amor verdadeiro ele é mais entediante do que parece, tá? Um dia, a maioria das pessoas acaba sendo emocionado quando o assunto é amor, né? E isso não é algo saudável, tá? Porque quando você começa a perceber, isso é basicamente uma busca impulsiva por prazer, colocado num homem, mulher, ou seja o que. Normalmente são essas duas coisas, ou em até alguns casos em relacionamentos de triângulo e por aí vai. Mas eu não tô aqui falando se é certo ou errado, tá? Eu não tô querendo debater esse tipo de coisa, né? Mas fato é que quando você acaba sendo esse tipo de pessoa emocionada, você está querendo cada vez mais coisas da pessoa. Por isso que esses emocionados muitas vezes buscam mulheres, ou essas emocionadas buscam homens que não dão segurança para eles, porque eles estão buscando replicar um padrão que eles aprenderam na infância deles mesmo, e eles não querem parar com isso, porque aquilo é muito satisfatório para eles. Mas não é só porque é satisfatório que eles estão felizes, tá? Então, experimenta isso. Da próxima vez que você gostar de alguém, não tente extrair algo dela não. Só procura estar presente, procura falar com a pessoa. As coisas não precisam ser complicadas que nem você pensa que precisam ou te ensinaram. A vida é mais simples do que parece. A gente só acaba complicando ela e gerando tormentos.